Olá, Grupo Forte da Enfermagem. Estamos aqui conversando com os nossos convidados. Hoje, pessoas muito especiais que fazem um trabalho diferenciado na onde quer que esteja. O tema de hoje é o consultório na mala e a transformação na prática clínica, né, Andréia? Isso. E hoje conosco nós temos a Larissa e a Viviane, né, que vai contar um pouquinho pra gente de como que é esse projeto, de como que é esse trabalho de vocês, né, como que acontece essa experiência, o que vocês doam, o que vocês recebem e qual é o aprendizado, né, com tudo isso. Fala pra gente, Gil. Olá, meninas. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite de poder estar trazendo um pouquinho, né, da nossa experiência, dos nossos projetos. E é sempre uma honra estar falando sobre a enfermagem, a estomaterapia, porque é uma área que eu atuo com muito amor e é sempre um prazer estar falando a respeito. Viviane. Ai, muito obrigada pelo convite. Me sinto lisonjeada de estar aqui no Fala Nurse com vocês. E falar da prática clínica é muito brilhante, né? Porque a nossa prática, o dia a dia, o contato com o paciente faz toda a diferença em nossas vidas. Principalmente quando a gente tem esse cunho de estar próximo do paciente e estar fazendo o que a gente gosta, né? Que é estar próximo a ele. Muito legal. Eu estava olhando, vocês trabalharam no Hospital de Queimados, foi você, Larissa? Eu trabalhei em um hospital referência aqui de muito São bom. Paulo, em unidade de queimadura, né? A nossa unidade era composta por centro cirúrgico, UTI e enfermaria. E lá foi onde eu tive a minha maior experiência, foi o pontapé inicial para eu entrar para o mundo das lesões de pele, né? Das feridas de pele. Inicialmente, o meu maior desejo era trabalhar em unidade de terapia intensiva. Só que aí, por um convite da gestora da época, ela me convidou para estar tentando, né, me aventurar na área de queimados. É uma área bem difícil, né, que não é todo enfermeiro que gosta de atuar. Difícil. E aí eu topei. Foi um desafio. No primeiro dia eu desisti. Eu queria sair correndo. Falei, não, pelo amor de Deus, eu quero voltar atrás, quero voltar para o meu setor. Aí ela falou, não, Mas agora não adianta mais. Você estava no 14º. Exatamente. Como que é difícil pra sair de lá, exatamente. Não dava nem pra pular. Né? Não dava nem para pular. E aí eu falei, não, pelo amor de Deus, eu desisto, eu não quero, porque além da insalubridade, tem toda a questão social, né, atrás de cada paciente queimado. Tem sempre uma história social muito importante, né? Geralmente acidente, ou então tem uma história de violência, ou de atentado contra a própria vida. Então, além da insalubridade do ambiente, que é um ambiente que ele tem que ser aquecido de 30 a 33 graus. Então, é um lugar insalubre e tem toda essa questão social. E aí, a princípio, eu falei, ai, pelo amor de Deus, eu quero voltar atrás. Só que aí não dava para voltar atrás, então eu tive que me adaptar. E lá foi passando os dias, né? Então, eu fui encontrando pessoas maravilhosas, os técnicos de enfermagem, que se tornaram minha segunda família, assim, inclusive um beijo para todas elas, Eli, Lília, a Lau, todo mundo, enfim. Eu era recém-formada quando eu iniciei lá, então elas me ensinaram, né? As auxiliares de enfermagem me ensinou muita coisa para enfermeiro, a prática mesmo, né? Então lá eu aprendi sobre a importância de um desbridamento, de uma limpeza efetiva da ferida, e também trabalhava em terapia intensiva, porque ela também era composto de UTI, né? Então também atuava com pacientes graves, só que com um agravante a mais da queimadura, né? Às vezes inalatória e de pele, enfim, foi uma grande escola. E quando a gente está começando, né, eu acho que você iniciou nessa parte do mundo de queimados, mas dentro de qualquer outra área, né, a recepção da equipe com você, isso conta muito. Sim. E o que eles têm de bagagem, né, te ajuda. Você, por exemplo, você era enfermeira, mas não importava que um auxiliar ou um técnico, né, te orientasse. Sim. E te auxiliasse nos procedimentos, né? Sim, com certeza. Ninguém é dono do saber sozinho, não, né? E se você tem uma equipe de auxiliar técnico junto com você é outro enfermeiro, né? Enfermeira. Você ganha força. Como faz uma diferença você ter uma equipe boa trabalhando do seu lado. Exatamente. Tenho sorte também, viu, meninas? E quando eu entrei lá e as pessoas, os outros auxiliares falavam, você não vai dar certo lá, porque as auxiliares lá, elas são bravas. Gente, acabou que melhores pessoas. Nossa, nos tornamos melhores amigas. A gente tinha, assim, uma empatia, uma
uma forma de trabalhar uma união muito bonita, assim, que, nossa, Bacana. foi uma excelente experiência. Muito bom, muito bom. Ô, Vivi, agora, ó, a intimidade, né, gente? Você é estomaterapeuta, Sim. né? E como que é esse seu olhar clínico para o seu paciente? Como que é o olhar clínico de uma enfermeira, de uma estomaterapeuta? Como que você consegue ir para o campo de batalha, vamos dizer, né? Com esse olhar. Sim, o olhar é pelo conhecer, né? Eu acho que antes de você iniciar essa estomaterapia, você tem que conhecer a história, né? Então, a história da estomaterapia começa lá em 1950. Uma precursora chamada Norma Gill veio para o Brasil na década de 80. E aí, a partir daí, surge a estomaterapia, né? Que é específico, só quem é estomaterapeuta é o enfermeiro. E isso já traz... Orgulho. Quem quiser ser estomaterapeuta tem que fazer enfermagem. Exatamente. Gente, desculpa, é só enfermagem. Exatamente. E a partir do conhecimento da história que aí começa, né, essa questão de você entender o processo, o olhar clínico, né? O enfermeiro, ele vai além dos limites quando você olha o paciente de uma maneira holística. Não é só uma ferida, né? Não é só um paciente que está com uma ferida. A gente tem que olhar todas as condições sociais, a gente tem que entender a clínica daquele paciente, porque cuidar de ferida é muito simples. Eu olho e eu identifico aquele tecido e eu já sei tratar. Mas quando você parte do princípio que você tem que analisar essas questões sociais do paciente, aí fica um pouquinho mais criterioso. Então, o estomaterapeuta, o interessante é ele ter um olhar clínico para aquele paciente, né? Das suas comorbidades, das suas condições sociais, porque dependendo de onde que esse paciente ele vive, aí vai te dizer muito a ferida dele. Porque é a partir daí que você vai falar para ele, instruir esse paciente a cuidar, né? Assim como a troca do secundário, o tratamento daquela ferida, e entender qual é a condição clínica dele, porque muitas feridas podem partir aí da diabetes, muitas feridas podem partir de uma insuficiência venosa, então são várias as questões aí para esses pacientes. Até para a questão de cobrar, né? Sim. Vivi, porque não dá, hoje eu tive essa experiência, eu acho que foi meia... Você tem um valor que você tem que cobrar por conta dos insumos, do seu tempo, que você vai até a casa do paciente. Mas quando você chega lá, é outra história. E aí você tem que reavaliar todo aquele cenário para também cobrar esse do paciente, eu acho. Sim, e o interessante é muito também você analisar as tecnologias, né? Porque antes do tratar, você tem que conhecer as tecnologias, né? Você tem que estar nesse meio, tem que sempre buscar esse conhecimento clínico para você poder entender, né, o processo do paciente. E o mais importante de tudo é o paciente entender por que ele tem aquela ferida, qual é a etiologia daquela ferida, né? A gente ouve muito relato de paciente que tem lesão associada à insuficiência venosa e aí fala, mas sempre volta a ferida, desacredita do tratamento. Aí você vai e pergunta, tá, mas por que volta? Você entende o que você tem? Ah, não, deixa eu te explicar. Então, o sangue sai do pulmão, desce para o pé, na hora de subir para o coração. Então, você tem que explicar para ele falar, então é por isso que volta? É por isso que volta. Se você não otimizar retorno venoso, não utilizar uma terapia compressiva, eu não uso. Eu falei, tá vendo? Né? E aí você acaba, a gente, enquanto especialista, tem muita prática de atendimento particular, você acaba fidelizando o paciente, né? Você explica para ele que o problema de insuficiência venosa é crônico, a ferida não. Então, uma vez que ele tem o cuidado profilático e ele entende qual que é a patologia que ele tem, ele logo não vai ter ferida e segue sua vida feliz, te indica para o outro amiguinho. É verdade. Entendeu? E assim vai. É a parte do educar, né? Educar o paciente, trazer ele para o tratamento, né? Não é só você querer o tratamento. Eu falo muito que o paciente tem que querer, a família tem que querer. E tem que se envolver. Todo mundo tem que estar envolvido nesse processo. Exatamente. É exatamente isso. E aproveitando, né, nesse gancho, quais as partes assim que vocês acham que tem mais dificuldade, né? As partes mais dificultosas durante o tratamento? Eu acredito que seja essa questão mesmo do entendimento da pessoa com ferida.
né? Então, ela tem que entender essa questão que a Larissa até falou da etiologia. E não só entender como cuidar, né, em casa. Porque, às vezes, ele vê que é aquela ferida que tem muito exudato, que está molhando muito, e ele tem que trocar esse secundário. Eu acho que o entendimento, eu acho que é uma das questões para o paciente. É você colocar ele como a primeira pessoa, é a pessoa dona do cuidado, em primeiro lugar, é o paciente. É o corpo dele, é fazer que ele compreenda isso. E que fique mais fácil de aderir, né? Uma Sim. vez que ele entende, ele adere melhor, né? É porque senão acontece aquela história de demitir o paciente. Sim. Demitir, olha, seu João, você não olha, você não consegue. Então, é muito complicado. Essa parte de engajar a família, Sim. engajar a família, engajar o paciente é essencial, É mas também é muito complicado. É complicado, até porque o paciente com lesão de difícil cicatrização, que não tem a etiologia tratada, ele tem sempre uma ferida. E, geralmente, esse paciente ele já está desacreditado, né? Então, você tem que entrar com muita resiliência, muito cuidado, pedir a oportunidade de tentar ajudar, traçar uma linha terapêutica para que ele possa aderir melhor, entender o que do que. É literalmente chavecar o paciente, né? Para que ele adere. Aceitar, né? Pra ele te né? aceitar. Exatamente, até porque tem uns que falam, não, mas eu já usei isso. Não, mas você não usou comigo, vamos junto. De novo. Pega na minha mão, vamos junto. Vamos por esse caminho que vai ser mais fácil para você. Isso, seu exatamente. familiar. A gente ainda tem aquela questão de que a gente estuda, lê guidelines, enfim, aí vem a teoria do vizinho, né? Coloca o pomada mel, do vizinho, A pomada teoria do vizinho, vem a babosa, enfim, as ervas e tal. E aí, para você trazer ele para o seu lado, não, vem para esse lado que a gente sabe da eficácia do produto, do manejo, para de colocar sal, açúcar, dá trabalho. Então, você tem que realmente ter uma forma de trazer esse paciente para o cuidado, para a linha do tratamento, né? Tirando essas dificuldades que é com o paciente, quais são as outras? Chegar até a casa desse paciente, vocês já passaram por alguma situação que falam, meu Deus, o que eu estou fazendo? Não, para onde eu estou indo? Conta uma. Porque quando a gente pensa em atendimento domiciliar, é muito fácil. Você ter a sua clínica, você ter o seu consultório e aquele paciente vir até você. E conta pra gente, vocês já passaram alguma experiência positiva ou negativa? Uma vez o cavalo quase entrou dentro do meu carro, onde eu estava no lugar. E eu falei assim, meu Deus, Senhor, obrigado, Jesus. Que ele não entrou, porque quase, assim, essas dificuldades, tirando essa parte do paciente, que a gente precisa fazer que ele entenda, o paciente, tanto a família, a nossa vivência de ir até o local, de buscar aquele paciente, quais essas dificuldades que se já... As logísticas, eu acho que é um pouquinho complicado, né, a gente chegar. Eu já fui em lugares... São Paulo, né? São Paulo, Zona Leste. Zona Leste. Eu já fui no meio de uma periferia e para entrar, a entrada só cabia o carro. Então, para abrir a porta, ou eu saía, ou eu colocava meio torto o carro para entrar na casa do paciente. Foi um pouquinho complicado. Eu acho que outra dificuldade também é porque a gente tem que fazer o paciente aderir, né? E aí você chega e ele fala assim, olha, você não quer desistir dele, né? Você não quer desistir, aí você vai. E ele quer, muitas vezes, é só o curativo, né? Ele pensa em você, ele pensa no curativo, né? Atualmente, eu e a Larissa, a gente estava até conversando, que quando chega na casa, é interessante, né? Eu já faço uma marca já para ele entender o que é a lesão de pressão, porque muitos desses pacientes são acamados, estão dentro de casa. Então, eu já falei para ela, quando nós chegarmos, vamos colar um relógio na parede. Como assim? Quando não tem relógio, ela desenha. Sério? Aí eu falo, não, isso daí fica com você, porque... Muito obrigada, não vou fazer isso. Não, a gente tem que, né, numa dupla, atualmente a gente tem o nosso projeto, que é o... Consultório na Mala. Consultório na Mala. Então, a gente realiza diversos atendimentos domiciliares no Brasil, em São Paulo inteiro, eu e ela e a mala. Ai, que legal. A gente coloca tudo no carro e leva o nosso consultório para casa dos pacientes. E é muito legal essa proximidade de tratar o paciente na casa, justamente pelo que a gente estava conversando, de envolver o paciente, né? Então, às vezes, você inicia e não é de primeira que você alcança a efetividade do curativo, né? Às vezes, você vai no retorno, tá pior. Por quê?
Porque não realizou a mudança de decúbito. E muitas vezes também, até quando a gente coloca algum tipo de curativo, nossa, mas agora tá marrom, é assim mesmo? E a gente sabe que alguns curativos precisam da interação da secreção do exudato para fazer, né, funcionar. Então, também tem muitos pacientes que quando a gente chega na casa não tem aquela questão de coxins, a gente vai colocar isso para o paciente e surge a dúvida. A gente foi atender um paciente recentemente, né, Lari, e tinha um marca-passo. E a gente falou, olha, a gente vai colocar o colchão pneumático, né, para ajudar, né, mais uma para ajudar. E aí a dúvida da paciente foi, ué, mas marca-passo e colchão pneumático pode? E aí, assim, você põe em dúvida até o seu conhecimento, porque a pessoa fala com tanto sentimento. Não, mas aí o coração vai parar. Peraí, Lari. Será que eu tô escutando isso, Larissa? Mas até você colocar para entender, né? Não, o colchão magnético. Mas mesmo assim também, hoje em dia, até mesmo os marca-passos, eles já são mais atuais. Alguns marca-passos não fazem tanta interferência como os antigos, né? E a gente coloca, não, o colchão pneumático vai ajudar. Aí eles vão lá no médico, consultório médico, pergunta, pode? E aí o médico fala, pode, não tem problema. E aí tem que reafirmar o que nós já colocamos, né? E é normal também, né? Essa preocupação. Cultural, até porque é um né? ente querido, né? Mas o mais legal é que, assim, quando a gente... Depois que a gente efetua os cuidados, passou ali o terceiro retorno, os familiares já estão os verdadeiros enfermeiros, né? Então, eles já sabem. Na grande maioria das consultas que a gente vai, a gente vê que, às vezes, o cuidador não sabe fazer a questão da descompressão. Da descompressão, da passadeira. Então, você vai lá, você ensina. Às vezes, até comprometendo a própria coluna do cuidador, né? Pela falta de entendimento na movimentação. Então, é bem bacana, assim, essa questão de você matriciar a família também, né? De você trazer a informação. Às vezes, entra em contato, ai, tá bonitinho, tá tudo amarelo. Ai, meu Deus, não! Você não fala não assim, ele ficou bonzinho, ele ficou o dia inteiro bonitinho, paradinho. Ai, meu Deus, aí a gente chora. Né? É verdade. A vantagem, acho que da ida para casa do paciente é que você consegue ver a realidade e pegar também e filtrar, né? E ganchar as dificuldades que aquele familiar, que aquele cuidador está tendo na hora de prestar o cuidado. Sim. Agora, uma dica de ouro para o pessoal que está começando, para o pessoal, porque ser estomaterapeuta, né, atuar como estomaterapeuta, antigamente não era tão falado como está sendo falado agora. E às vezes as pessoas não conseguem se preparar adequadamente, e aí a gente acaba pegando algumas coisas que, de repente, quando você chega lá, por exemplo, você fala, meu Deus, qual é a dica, né, que vocês dão para esses profissionais, quem é da enfermagem, que quer ser especialista no tratamento de feridas? Bom, eu acho que a primeira coisa é você estar cheia do conhecimento. Porque quando você tem o conhecimento, você tem tudo. Você ganha respeito dos seus amigos, enfermeiros, dos auxiliares, dos médicos, né? Hoje em dia é muito gostoso você poder atender um paciente que faz acompanhamento também com o médico vascular e o vascular falar, fiz isso e isso, o curativo é com você. Ou então, Larissa, o que eu faço? Nada mais gostoso do que você ter esse respeito. Eles não estão perguntando por nada, eles estão perguntando porque eles acreditam no meu conhecimento, né? Então, eu acho que, de primeiro, é o conhecimento, a humildade. Eu acho que, de frente para o paciente, a primeira coisa que você tem que ter é isso. Quando você atende um paciente, a primeira coisa que você dá para ele é um sorriso. Você já quebrou todas as barreiras. Você pode entrar dentro da vida dele e ele vai te falar tudo, as fraquezas, as fragilidades. Verdade. Então, eu acredito que é isso. Conhecimento, sorriso no rosto e perseverança. Conhecimento norteia a conduta, né? Sim. É uma frase de um professor meu, né?
né, que esteja num bom lugar, mas ele sempre falava isso, em todas as aulas, palestra. E pensar também na questão da empatia, né? Eu acho que tem que ter empatia e a gente tem que estar bem relacionado com pessoas que estão ali, que conhecem. Eu acho que o ideal é quando você começar e realmente para um hospital uma parte que tem essa parte de curativo para você adquirir esse conhecimento, né? Porque começar não é fácil, né? Então aí você começa, um enfermeiro, ele acabou de começar, ele está numa emergência. Você vê feridas? Vê, mas dá para cuidar mediante a tantas situações? Você só vai dar as orientações. De repente, um ambulatório, pensar nessa questão de comitê, né? Porque tem vários comitês dentro de hospital. E eu acho que é uma das coisas. E a busca pelo conhecimento, eu acho que tem que ser uma constante. E hoje, atualmente, a gente acaba tendo alguns amigos, né, que tem uma dificuldade de entrar no mercado de trabalho, e muitas das vezes desiste. Isso me deixa muito triste, né? Porque estuda tanto, é uma profissão tão bonita. Então, para essas pessoas que não desistam, batam em todas as portas. Eu tive uma experiência, quando eu entrei na enfermagem, eu trabalhava em mercado, né, com a minha família, mas meu coração pulsava pela enfermagem, foi uma coisa que foi por amor, claro que também tem a questão, né, Remunerada. né? Mas foi uma coisa que eu quis. E aí, a minha porta de entrada foi uma empresa de ambulância. Então, eu trabalhava em UTI móvel, né? Sim. Ganhei muita experiência, trabalhei com médicos incríveis. Só que ali, e motoristas também, né? E eles me davam muitos conselhos. O que eu fazia? Eu panfletava o meu currículo em todos os hospitais. Fica com ele, fica com ele. Às vezes, você lidava com aquela pessoa que falava, é só por e-mail, mas usa como rascunho. E nenhuma dessa... teve um dia que eu tava assim, tão desesperada, que a minha meta era, eu vou entregar 5 currículos no dia de hoje. E aí, chegou uma hora que eu não consegui entregar nenhum. E eu falei para uma moça, eu falei, por favor, fica com ele. Fecha rascunho. Só fica com ele para eu voltar com pelo menos um currículo entregue. E aí, ela pegou... Tanto fez que me chamou para o processo seletivo e eu passei. Só que não foi só passar, né? Teve uma questão assim também que foi muito desafiadora para mim, que é essa questão de processo seletivo. Sim. É muito difícil, gente, um processo seletivo, porque às vezes você não basta o conhecimento. Não. Você tem que ter todo um quê a mais, né? Eu tive uma experiência de uma dinâmica que era assim, na mesa tinha uma imagem e uma frase. E eu toda animada que eu tinha passado na prova e depois era dinâmica, já estava fazendo o dívida com salário que eu nem fui contratada. E aí, na empolgação, eu vi um pinguim apontando, eu falei, nossa, é isso, porque eu sempre acreditei, sempre estive em posição, não que eu estivesse em posição, mas eu sempre me comportei em posição de liderança, tanto na escola, sempre gostava de liderar os trabalhos, projetos, enfim. Eu falei, é isso. E na frase estava escrito, fazer o papel de líder em público. Eu falei, é isso. Peguei. Sou eu. Na hora que eu sentei, eu estava tão nervosa que quando eu li, estava escrito, fazer o papel de idiota em público. Eu falei, não, mentira. Não. Estudei tanto, me dediquei tanto para morrer na praia. Para fazer papel de idiota em público. Não é possível. E enfim, né? Depois a moça queria saber por que você pegou essa frase. Porque a felicidade tava tão grande que eu não terminei. Ainda bem que ela não pediu para você interpretar, e né? aí? O que eu ia fazer? Eu não podia perder o emprego, O né? que você fez, Lari? Aí, enfim, ela perguntou pra mim, por que você escolheu essa imagem? Eu falei, né? Porque geralmente eu gosto de estar em papel de liderança, gosto de me envolver, organizar a galera, sabe? A gente é muito assim, né? Ah, tá. E por que você escolheu essa frase? Fazer o papel de idiota em público? Então, o que acontece? Muitas das vezes, a gente está diante de uma situação no qual a gente tem dúvidas. E a gente quer fazer a pergunta, mas a gente tem muito medo de fazer o papel de idiota em público. Sim, nós já deu uma virada já, né? Nossa, essa foi ótima. Então, nesse caso, eu prefiro fazer o papel de idiota em público e voltar para minha casa sem a dúvida, porque muitas das vezes é a dúvida do meu colega, que tá com medo de perguntar e fazer o papel de idiota. Foi ótima. Enfermeira contratada. Contratada, foi ótima. Meninas, Então é isso. Eu queria perguntar uma coisa, assim, já chegando no final, sobre o projeto de vocês, que vocês têm no Mercadão. Eu queria que vocês, resumidamente, falassem desse projeto lindo, que eu achei o máximo, e falassem das redes sociais, onde encontrar. Eu queria um pouco mais. Eu queria um pedacinho da paródia. É verdade, também tem a questão da paródia. Eu queria, se você não se incomodar, Não, né?
Bom, Não estava combinado, Deus. eu não falei. Ai, mas eu também Mas gostei não, de... foi Fala da nossa investigação. campanha, o porquê que a gente decidiu. Bom, na verdade, trabalhamos, né, numa rede de hospital, que é ambulatório. E aí, Hospital Dia. E lá, nós já fizemos mais de 3.000 atendimentos. Desses 3.000 atendimentos, nós tivemos mais de 1.200 atendimentos que eram de insuficiência venosa. E aí, desses 1.200 insuficiência venosa, notamos que mais prevalente membro inferior esquerdo. A partir daí, em casa eu estava analisando, falei, gente, não é possível um negócio desse, né? A gente pensa tanto em pé diabético, e pé diabético eles pensam, porque é oneroso para o sistema de saúde, você pensar na amputação, né? E você vai depender de especialista vascular. E aí, nisso, eu fiquei analisando, falei, gente, mas não tem campanha de prevenção para insuficiência venosa. E uma coisa não que tem de monte. Uma coisa que tem de monte, e você analisa e fala, nossa, tem para pé diabético, tem para hanseníase, tem para câncer de mama. E aí você analise qual campanha que tem para cuidar da saúde vascular. E não tinha. E aí angustiou meu coração, falei, não, peraí, vamos lá, vamos para a campanha de saúde vascular. Pá, Larissa. Larissa. Nossa, é tão bom quando encontra essa sintonia, Larissa, meu não, Deus. mas E assim, minha angústia é a mesma. É a mesma angústia. Vi, vamos fazer? Então vamos. Lindo. E aí, a partir daí, nós começamos com a campanha. Fizemos todo o marketing, né? Na frente do Mercadão. Fomos lá. Nossa, foi Os lindo, amigos foi se lindo. envolveram. Não, eu tô muito gostoso. Nossa. Foi um dia, assim, muito gostoso, sabe? Que a gente não viu a hora passar. Sim. E a gente atendeu mais de 150 pessoas. Mais. A gente chegou no número de 150, mas foram muitas mais pessoas alcançadas. Pessoas essas que têm insuficiência venosa e não sabe a tratativa, né? Não sabe que pode ter um problema posterior. Às vezes não. Na maioria dos pacientes que a gente recebeu, das pessoas, né? Que não era voltado para pessoas com feridas, era voltado para pessoas comuns, né? Aquela dona de casa que fica muito tempo em pé, muito tempo sentado, pessoa com vasinho, varizes, dermatite ocre, eczema. Tinha muita gente que tinha insuficiência venosa estágio 4, tinha todos os sinais clínicos, mas não sabia que tinha. Então, a gente entrou com a questão do ITB, né? Prescrevemos meia elástica. Sim. E a gente voltou na satisfação de saber que aquele paciente a gente evitou que aquele paciente posteriormente viesse a desenvolver uma lesão, né? E, Isso é um caso recorrente, né? A gente vê que tem muito, né? A gente não tem orientação de meias elásticas, por exemplo, como prevenção. E é recorrente. E se você for analisar pé diabético hospitalar, mas aquele paciente que está com uma insuficiência venosa, como uma ferida que tem 6 anos, 28 anos, é focar nisso. É focar nessa questão da campanha. E aí veio a paródia, e a gente veio cantar essa paródia. Até gravamos em estúdio, né? Ela gravou, porque eu não sei se vocês notaram, eu sou bem rouca. Não, ela falou, não, vamos cantar. Eu falei, não, calma. Cada um com a sua parte. Pro bem da campanha, canta você. Só pra gente finalizar, canta a paródia para nós. E já também, eu acho que melhor falar sobre as redes sociais, aonde encontrar, e finaliza com essa paródia. Finaliza com a paródia. Ai, meu Deus! Larissa, onde a gente te encontra? Bom, na minha página de Instagram, que é mais fácil de encontrar, né? Que é larissa.estoma. Posso deixar meu contato? Claro. Lógico. 119-6498-0316. Pode entrar em contato com esse número ou com o número da Vivi. Se tiver interesse em um atendimento, né? A gente atende tanto pessoas com lesões de difícil cicatrização, quanto ostomizados, né? E é isso. Você, viu? O meu é Viviane Dias Win, tá lá na página do Instagram. Acho que é o telefone que a Larissa falou, porque eu não decorei ainda. Mas é isso, lá vocês vão encontrar conteúdos, às vezes as vivências também diárias que eu tenho com os pacientes, então a gente está sempre ali publicando, compartilhando. Se vocês entrarem lá, compartilhem os conteúdos e já convido vocês a segunda edição do Norma Guild Day, que vai ser na igreja Assembleia de Deus Monte das Oliveiras. Então lá vai vir todas as outras igrejas que são juntas lá, e aí são mais de 10 igrejas, né, do Monte das Oliveiras, e nós vamos estar fazendo os atendimentos igual a primeira campanha, e dessas edições aí vão surgir várias. Com certeza, que com um bacana, projeto lindo. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Então,
Antes de começar o nosso show, Ai, né? meu Deus. Vai, vamos. Não esqueçam de quem está aqui assistindo o nosso podcast Fala Nurse, de curtir, de compartilhar e de compartilhar esse programa, né? Esse momento com alguém da área da enfermagem, tá bom? Agora, Vivi. Ai, meu Deus. Vivi, Gente, eu não vamos. decorei a Não. música. Eu tenho que Não. achar a música. Então, tá no Spotify, no YouTube. Isso, nosso canal tá no Spotify, tá no YouTube. E Só, né? tá bom. Tá ótimo, gente. Tá ótimo. Se vocês quiserem também participar, também pode vir participar. Meninas, eu gostaria de agradecer pelo convite mais uma vez. Acho que foi muito gostoso falar a respeito dessa, né, da profissão. Acho que a iniciativa de vocês é incrível do podcast, do Fala Nursing. E me sinto lisonjeada pelo convite. Espero voltar mais vezes pra gente Vamos, pautar com outros certeza, temas, né? com certeza. Porque eu Tem gosto de assunto, falar. né? Você gosta de falar, Larissa? Eu adoro falar, gente. Tem que falar. Não se grada. Conseguiu achar, Vivi? Ai, Se tô não achou, então tentando vamos pro achar, mas próximo. só Não. um pedacinho, vai. Vai. Só um pedacinho. Cuide da saúde vascular, previna hoje, meu irmão. E quanto mais o tempo passa, mais dilatada. Gente, eu não lembro muito bem, mas tá. É isso. Tchau. Obrigada.